Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest, e estou aqui para fazer o podcast de crédito, episódio novembro de 2019. E estou aqui com ninguém menos que o nosso gestor responsável pela estratégia, meu sócio, Laurence Mello. Tudo bem, Walter, e, pessoal? Laurence, tudo como certo? vai? Tudo ótimo. Tudo. A gente viu em novembro, de novo, indo direto ao ponto, que eu acho que é o que o investidor quer saber, um retorno atípico. Não só no mercado de crédito, falando dos nossos fundos. E eu vou fazer aqui um caveat. O nosso investidor ficou acostumado, e mal acostumado, ou bem acostumado, com um retorno acima da nossa meta. Desde o início, os fundos vão fazer 4 anos agora em dezembro de 2019, o Lutz trabalha com uma meta de 103 do CDI, e ele tem entregue 107, bastante alto para um fundo D1 e com mais de 90% da carteira em AAA, AA e título público. E o Altro tinha uma expectativa, nossa meta interna de 108 do CDI, e entregando entre 115 e 117 desde o início. Esse excesso de retorno deixou o nosso investidor sempre muito confiante no produto, e ele viu nos últimos 2 meses uma performance até abaixo do CDI. Isso assustou muita gente. Como é que você explica o que aconteceu? Walter, sendo direto ao ponto, que eu acho que é importante, não sendo técnico também, então a gente vai resumir muita coisa, foi um processo onde você não teve nenhuma crise de crédito, as empresas estão bem, o país está relativamente bem, quando você olha no relativo, isso é importante dizer. A economia reacelerando. Reacelerando, a parte econômica do governo sendo muito bem sucedida. As empresas estão fortes? Nunca tiveram tão fortes, estão buscando dinheiro, então hoje em dia qualquer empresa que quer dinheiro, ela vai na bolsa e melhora o endividamento dela. Então, realmente, assim, foi uma coisa muito técnica. Só que eu vou fazer até um comentário. Nos seus fundos, você não olha para o mercado corporativo como um todo. O que tem lá é o creme de la creme das empresas brasileiras. É o que tem de melhor no Brasil. É até o que tem de melhor, e não só no Brasil, como em qualquer mercado desenvolvido, e nisso a gente é muito bom. O mercado de capitais de crédito das grandíssimas empresas de qualquer lugar qualquer país ou mundo, eles têm um preço que é um preço até que nem os bancos carregam. Realmente é uma coisa do mercado de capitais, porque o preço é um pouquinho mais... a taxa de juros emitida é um pouco abaixo do que os bancos querem. E o que aconteceu por motivo técnico, as pessoas tiveram que vender porque ou precisavam fazer caixa nos seus portfólios ou rebalancear, todo mundo querendo vender ao mesmo tempo, você teve uma pressão de venda, oferta e demanda na veia, e essa oferta e demanda fez com que os preços caíssem artificialmente. Gestores que estavam até com caixa já conhecem muito bem como funciona isso, falaram assim, não vou defender eu vou lá sair comprando muito exacerbadamente ou muito rapidamente, vamos esperar estabilizar o preço. E esse preço sendo estabilizado, a gente começa a fazer as compras. Então, o movimento a gente conhece e ele tem que passar fase por fase. Eu acho que o que assustou o pessoal é porque você não consegue precisar o tempo que leva o movimento. Então foram 2 meses. E no dia a dia a pessoa fica meio amargurada, mas a gente está lá enxergando de uma frieza, como de um cirurgião estar numa mesa de cirurgia e sabe que tem várias etapas uma cirurgia, isso também passa por isso. Hoje em dia a gente está vendo a coisa acontecer e vi exatamente no material da Quest que a gente fez em outubro, a carta de outubro, e o que nós estamos lançando de novembro, tem uma continuidade do raciocínio que você está vendo passo por passo acontecer e está aí, chegou no fundo do poço, as coisas já estão se recuperando, né? Sim. E agora é hora de você mostrar uma gestão até mais ativa. Mas tem uma ironia interessante, né? Primeiro, o Lauro está dizendo de gestores que foram cuidadosos ao longo do tempo e trabalhavam com nível de caixa alto. Isso não aconteceu com todos. E foram exatamente aqueles que tiveram nível de caixa baixo que tiveram que sair vendendo para fazer frente a resgate. O ZQuest Lutz, por exemplo, trabalhou durante esses 4 anos, em média, com mais de 40% do fundo... 45,50%. 45,50% em caixa em títulos públicos, o que é, sim, um termômetro do quão responsável e conservador é a nossa gestão. Por outro lado, esses títulos das empresas mais fortes acabam sendo os títulos com maior liquidez.
Então foram também onde os gestores que precisavam vender acharam mais possibilidade de saída. Né? A gente chama isso aqui de os joias da coroa, né? As joias da coroa. Então, quando você precisa fazer caixa, você vai pegar as tuas joias da coroa e vai ali, que é o primeiro lugar mais fácil e aonde você vai perder menos valor na tua carteira. Então, é um movimento que a gente teve que esperar chegar num determinado preço, e na nossa carta a gente explica bem qual é a teoria que tem por trás disso, e chegando nesse preço as coisas não só começaram a ser em negócios, como os preços começaram a melhorar. E é isso que a gente está fazendo. Realmente fomos afetados pelo que o vizinho fez em termos de marcação a mercado, mas quando você vê em termos de resiliência da carteira, ela continua igual. Mas isso é um ponto importantíssimo que você falou. Falando aqui para o investidor final. Na hora que um outro gestor ou um outro player do mercado financeiro, um outro agente financeiro, negocia um título, esse título é negociado a mercado, o negócio que foi feito a um determinado preço vai afetar a marcação desse título em todos os fundos que possuem o mesmo papel. Então, se um terceiro negocia com outra pessoa um título a um determinado preço em mercado de bolsa, o que vai acontecer é que o nosso fundo tem que marcar esse título ao mesmo preço. Então essa marcação já está feita. Eu vou tirar o meu chapéu aqui de CEO da empresa, eu sou um investidor do fundo. Sim. Então agora eu vou perguntar para você, e o que você está fazendo para voltar a ter boa rentabilidade? Essa pergunta é importante, deixa eu até me preparar para responder. O que é legal? Primeiro foi identificar o movimento, você ter subsídio. Eu acho que o nosso cabelo branco, apesar de não ser tão branco assim, mas já temos de mercado, faz com que a gente enxergue um todo, tenha um poder de comunicação muito grande com todos os agentes do mercado e dissecamos o movimento de etapa a etapa. Segundo ponto foi esperar essas etapas acontecerem. Via uma gestão ortodoxa, ter muito caixa nos fundos, para quando chegasse o momento que nós estamos chegando nele, aí sim você realmente começa a fazer a troca dos papéis ou utilizar aquele caixa que estava até um pouco em excesso para comprar coisas que estão com preço muito baratos e que vão garantir, deverão garantir uma rentabilidade muito boa para a classe de ativos ao longo de 2020. Então, o interessante desse fenômeno que ocorreu é que você tem que respeitar as etapas e o tempo que ele quer. E as pessoas, muitas vezes, querem que as coisas aconteçam no tempo que ela deseja. Claro. Né? E não, você tem que ter a paciência de respeitar tudo isso. E o que a gente se preocupou foi muito fazer comunicação com nossos investidores ao tempo todo, para mostrar que quem continuasse, ou até quem tivesse dinheiro sobrando e pensando em investir nessa classe de ativo, tem um momento de oportunidade que poucas vezes aparecem. A gente fala muito do LUT aqui, mas para quem está pensando em fazer previdência privada, a hora é essa. O ponto de entrada num fundo de previdência privada que você está pensando com 10, 15 anos de prazo, dê uma janela de oportunidade para você garantir uma entrada com preços muito bons que assim é surreal. Você vai ter rentabilidade de longo prazo com baixíssimo risco e baixa vol. Exatamente. Agora, eu também chamo a atenção para um produto que a gente reabriu. Nós ficamos mais de um ano com o produto fechado, porque nós somos assim, quisemos ser conservadores, essa é a característica do Lawrence, para preservar a capacidade do fundo dar retorno ao longo do tempo, que é o Alto. O Alto foi reaberto. E esse fundo não só dependeu dessa taxa de carrego dos papéis, mas você conseguiu o tempo todo gerar alfa na carteira, né? O Alto é um fundo que, além de carrego, a gente gera alfa, então ele tem uma característica que você tem que ir no mercado e ter uma gestão mais ativa. Ele, comparado com todos os outros da indústria, ele foi um dos melhores disparadamente, num passado e até no momento dessa desancoragem de fundo multimercado. Tem muito fundo multimercado tomando risco para burro e que não consegue ter um retorno tão consistente e nem o mesmo retorno num fundo que quase não teve volatilidade ao longo do tempo. Não, assim, ele é um case de sucesso e como foi feita uma gestão muito responsável e que trouxe muito fruto e rendimentos para os cotistas que participaram dele. Como ele está aberto agora, esse fundo, então, que eu falei de uma forma geral de 2020 vai ser bom para esse fundo, a gente entende que vai ser um ano bem bom, bem brilhante em termos de rentabilidade. Quando a gente começou os produtos em dezembro de 2015,
o cenário era parecido. Tinha tido um certo... Até pior, né? Era quando a até gente pior. olha do ponto de Mas vista apareceram econômico. oportunidades de mercado e os fundos capturaram isso ao longo do tempo. Esse cenário está com cara que vai acontecer de novo. Tá, e eu acho que é importante, até a gente se colocar um pouco do lado do investidor, quando a gente vinha e falava isso, alguns foram céticos, esperaram ver para acontecer, enquanto outros já estavam um pouco mais acostumados, já tinham um pouco mais de familiaridade e enxergaram o que a gente enxerga. Então, o importante do que a gente está fazendo aqui é pontuar e trazer, exatamente no momento que gera discussão, que você tem que mostrar como você pensa, enxerga as coisas, e até aquele que não quiser aproveitar agora, for cético, tudo bem, é um direito que está, mas de repente ele vai perceber, mas ele vai entender que a gente está fazendo um trabalho muito bem fundamentado, com muita técnica, com muita leitura, com muito conhecimento para fazer a melhor gestão possível do dinheiro dos nossos cotistas. Então eu vou pegar esse ponto e vou falar para você, investidor. Se você quer um produto que nunca perde para o CDI, só tem um jeito, você vai ter o CDI. Eu compro um título público, coloco na tua carteira e não faço nada. Você vai ter o título público, o retorno dele, menos a taxa de administração. Fundos que passaram 4 anos dando excesso de retorno e acima da meta, tem direito a ter 1, 2 meses de volatilidade e de um retorno um pouco abaixo. Porém, no mercado de crédito, eu posso falar isso no mercado de crédito de modo geral, mas especificamente dos fundos da Azequest, que eu acho que são um case na indústria. Nos nossos fundos, onde nós temos títulos das melhores empresas do Brasil, extremamente conservadores, e que em 4 anos não tivemos um evento, eu tenho absoluta certeza que esse é o momento de entrar. É diferente do mercado, por exemplo, futuro, onde você perdeu uma posição, venceu, você liquida aquele prejuízo e acabou. No mercado de crédito, com títulos de empresas de alta qualidade e com duration, o que é? Com o prazo de vencimento desses títulos relativamente curto, a gente tem certeza do resultado. A gente sabe que esses papéis vão trazer aquela taxa de retorno. Esses títulos estão sendo negociados a um preço abaixo do que a gente acha justo. É claramente um momento de entrada. Lembrando que investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente tem que ter disciplina e olho de longo prazo. Esse podcast e todos os nossos outros episódios estão disponíveis nas maiores plataformas de streaming, como Spotify, Apple e outros. Muito obrigado, Lawrence. Eu queria até, antes de me despedir do pessoal, falar, nós temos o YouTube da Azequest. Sim. E ali tem um vídeo que a gente produz, é um pouco mais longo, já leva uns 30 minutos. Para aquele que gosta de ver YouTube, você coloca na velocidade 1,5, 2, e ele encurta. E você não precisa ouvir um dia só, vai ouvindo ao longo da semana. Exatamente, mas ele, para quem quiser ser mais técnico no que aconteceu, está lá disponível e tem sempre um videozinho nosso explicando, sendo mais técnico, e é uma oportunidade. Maravilha. Tchau, Walter. Tchau, até o mês que vem. Obrigado.